Oi, eu sou Lívia Leão e esse é um Li no Livro. O programa de hoje é patrocinado pelo Sérgio Marques, meu amigo, que me deu esse livro de presente. E eu não esperava que esse livro fosse ser um livro tão incrível assim. O nome dele é Kindred, Laços de Sangue, da Octavia Butler, que tá aqui na capa da editora Morro Branco como uma grande dama na ficção científica, e é uma vergonha para mim não conhecer o trabalho dessa mulher antes desse livro, porque realmente ela é genial, assim, ela é fantástica. Ela é uma mulher negra, americana, ela nasceu em 47 na Califórnia. Ela começa a escrever em 1970, né? E o livro mais famoso dela é esse Kindred. Vamos chamar ele de Kindred, mesmo tendo esse subtítulo aqui em português, que é Laços de Sangue, porque realmente é o título do livro. E a Morro Branco manteve esse título, né? Então vamos usá-lo. Esse livro é de 79 e se passa em 76, tá? Mas na verdade, o que eu queria conversar com vocês primeiro é sobre esta mulher chamada Octavia Butler. Que mulher maravilhosa, senhoras e senhores. Ela era uma menina negra, filha de uma empregada doméstica, que percebeu muito cedo as diferenças de raça, né, existentes nesse mundo, principalmente numa América da década de 50, 60. Ela via a mãe dela ser muito desrespeitada pelos patrões onde ela trabalhava. E inclusive ela escuta da própria tia, criança, porque ela sempre gostou muito de escrever, ela sempre gostou muito de fantasia e ficção científica, né, senhora? Olha só, justamente os meus gêneros favoritos também. E ela escuta de uma tia, ela escuta a seguinte frase: querida, negros não são escritores. Para você ver o quanto estava institucionalizado ao redor da Octavia o racismo, né? A cor dela e o local aonde ela supostamente deveria pertencer. Obviamente que ela não se curva a isso, sofre pra caralho na vida por não se curvar a isso, porque todo mundo que decide ir contra o status quo que uma sociedade machista, racista e homofóbica que nós temos até hoje tenta impor ao ser humano, sofre pra caralho, né? E Octavia não estava atrás disso. Mas ela mesmo assim consegue se tornar uma escritora, uma grande escritora, em que mais uma vez eu tenho muita vergonha de só conhecer agora, aos 35 anos, mas antes tarde do que nunca, né? E ela inclusive é ganhadora de um prêmio Nebula e de um prêmio Hugo. Para quem não sabe o que é prêmio Nebula e prêmio Hugo, são grandes prêmios da ficção científica, né? Nós temos esses prêmios dados a grandes nomes da ficção científica e fantasia. Um exemplo que eu sempre falo é o prêmio dado ao Jogo do Exterminador, que é o livro que foi o livro ganhador do prêmio Hugo quando eu nasci, em 1985. Que, por sinal, é um livro que iremos ler esse ano. Aliás, gente, eu vou fazer o seguinte: no final do ano, o último episódio desse podcast vai ser a lista dos livros que eu li pra vocês compararem, porque eu já li tanto livro que não tava na lista pra ler, que eu tenho certeza que aquele primeiro episódio que eu fiz sobre listas de livros que eu vou ler, foi assim, uma roubada aquilo ali. Mas enfim, voltando a Octavia, um dos grandes temas dela, que é um tema que vai ser tratado nesse livro, é a hierarquia de poder que existe, que é uma coisa que eu tenho aqui escrito, que ela diz que as histórias dela frequentemente reproduzem a dominação darwiniana da humanidade, do fraco pelo forte. Ou seja, ela fala muito sobre o que a gente chama hoje de bullying. Só que ela vê, obviamente, do bullying de um ponto de vista racista, né? Porque ela vai escrever sobre aquilo que ela viveu como ser humano. E como esse tipo de mecanismo, ele apenas endossa as situações de desigualdade que nós vivemos hoje em dia, onde o forte sempre vai subjugar o fraco, sendo este fraco talvez uma mulher, talvez uma pessoa negra, talvez um LGBT. E então o bullying é um mecanismo de manutenção do poder que existe na sociedade, e ela vai tratar sobre isso nos livros dela.
Eu preciso muito falar também da editora que publicou esse livro. Esse livro, se não me engano, foi publicado, deixa eu ver aqui, acho que dezembro de 2020, nós estamos em março de 2021, então é um livro muito recente. E olha, Morro Branco, meus parabéns, é uma edição belíssima que, se você puder ter, tenha. É uma edição fantástica, num preço muito bom. Eu ganhei de presente, mas, gente, eu tenho Amazon, né? Eu sei o quanto custou esse livro. Num preço muito bom. E a Morro Branco trouxe outros livros da Octavia que eu muito provavelmente irei comprar, porque esta mulher é fantástica. E tem uma escrita, assim, fluida, assim, você lê 150, 200 páginas voando. É uma coisa absurda. É absurdo a fluidez que ela tem. Talvez essa fluidez possa se dar muito ao fato de que os personagens que ela trabalha são personagens muito palpáveis. São personagens que você facilmente se identifica com eles. Mesmo nos... Gente, assim, eu não sou uma mulher negra. Eu sou uma mulher que tem a origem indígena, né? E a escravidão indígena, ela ocorre de uma maneira diferente no Brasil do que a escravidão negra. A escravidão africana. Mas sofri racismo, isso é um fato. Sofri racismo na minha vida em situações que eu só vim entender que era racismo muito mais velha. E é impossível eu não me identificar com a personagem principal desse livro. É impossível que qualquer pessoa em um Brasil miscigenado como nós temos hoje em dia não se identifique com este personagem. Kindred vai contar a história da Dana, que é uma mulher de 26 anos, que nasceu e mora no período moderno, em 1976, que é uma data quase contemporânea à escrita desse livro. E ela é casada com o Kevin, que é um homem branco. Então nós temos já o quê? Nós temos um casal interracial, que pode ser algo aceitável atualmente, mas que em 1976 já não deveria ser a coisa mais comum de se ver. E o que acontece é que ela e o marido, eles são escritores. E eles então compram, após o casamento, um apartamento para viverem felizes, para começar a sua vida, né, como um casal. E aí, um belo dia, nesse apartamento, na verdade, no dia da mudança, ela simplesmente desmaia na frente dele e acorda em uma Maryland, ou seja, no estado do sul dos Estados Unidos, um estado escravocrata, no século XIX. Numa plantation, né? Numa fazenda de plantação escravocrata. E ela salva um menino branco da morte que ia se afogar. No momento que ela salva essa criança na frente dos pais dele, o pai, a mãe acha que ela vai sequestrar o filho, porque foda-se se ela salvou o filho dela. Ela é uma mulher negra desconhecida, né? Que absurdo. Quem ela pensa que é intocado seu filho branco? O pai também é a mesma coisa, mesmo vendo ela salvar o filho, pega um rifle e coloca na cara da mulher. E nesse momento ela desmaia novamente e acorda de novo em sua casa, em seu apartamento, em 1976, na frente do marido. Ela desapareceu por alguns segundos, o que para ela, no passado, deve ter sido alguns minutos. Então a gente já tem aqui estabelecido duas coisas. O tempo da viagem, que para ela, no futuro, ela vai e volta praticamente no mesmo dia sempre, mas passa em suas viagens para o passado, que vão ocorrer muitas vezes, dias, meses e até meses lá. E 2, ela não está indo para um passado que lhe é agradável. É muito importante isso, porque esse é o cerne do livro. Ela está viajando, sem querer, ela está viajando sem saber controlar esse poder para um passado em que é extremamente nocivo a ela, uma mulher negra liberta.
né? Ela está vivendo em 1976 e ela é dito no livro que ela tem 26 anos. Então ela nasceu em 1950. Ela nasceu uma mulher livre, ela é casada com homem branco, ela é uma escritora, ela é uma historiadora, ela não é uma pessoa que em nenhum momento da vida está confortável ou conhece muito bem a história da vivência das pessoas escravas. É difícil para ela isso. Com o tempo a gente vai perceber que todas as viagens que ela faz são viagens que ocorrem quando aquele menino que ela resgatou se sente ameaçado. Toda vez que esse menino está em apuros, não importa onde ela esteja, ela vai voltar para o passado. E quem é esse menino? Porque esse menino, vamos lembrar, é um menino branco. É um branco, único herdeiro, filho de um fazendeiro escravocrata. Ela vai descobrir que este menino, ele é um parente distante dela. Ela vai descobrir que este menino é o pai da matriarca da família dela. Então, toda vez que ela volta para salvar este menino, porque ela está defendendo não só a sobrevivência desse menino, ela está defendendo a sobrevivência de toda a família, de toda a existência de sua família, inclusive a si mesmo, que é aquela máxima do De Volta para o Futuro, né? O menino, o Marty McFly, volta para o passado, encontra seus pais, mas eles não são namorados, ele precisa fazer com que seus pais namorem, porque senão ele não vai existir. E a mesma coisa a Dana, ela precisa proteger aquele rapaz, aquele menino, que é o Ruffles, até ele ter com a Alice, que é uma escrava, a matriarca da sua família. O problema é que esse livro vai se dividir, ele na verdade se divide em várias partes, mas para mim a história em si se divide em 2 momentos. As voltas que a Dana faz ao passado e encontra o Ruffles ainda criança e ainda uma pessoa que pode ser influenciada a se tornar uma pessoa branca melhor. Lembrando que pessoas brancas não são todas ruins. Gente, pessoas brancas erram como todo mundo, mas pessoas brancas sim estão em um patamar de poder social maior do que pessoas negras. Então, por mais que a gente brinque, né, eu e os meus amigos que nós não somos brancos, a gente brinque, né, do tipo assim, eu tenho medo mesmo de gente branca. É uma coisa que é um fundo de verdade, porque não tente comparar uma pessoa de pele clara com uma pessoa de pele escura referente ao tratamento que ambas recebem pela sociedade, tá? Então, quando a Dana, ela volta ao passado e essa pessoa, esse rapaz é criança, ela tenta, obviamente, influenciá-lo o quanto ela consegue para se tornar uma pessoa melhor, porque esse homem vai crescer e ele vai herdar escravos. Ele é um homem de sua época, ele é uma pessoa de sua época. E a segunda parte desse livro, na minha opinião, é quando ela volta e encontra ele já um homem adulto. E esse homem adulto vai ter um relacionamento com ela, que é um relacionamento altamente abusivo. Para ele, a Dana, ela é uma entidade quase. Ela desaparece e reaparece sempre que ele precisa dela. Para a Dana, ele sempre vai ser aquele menino que ela salvou algumas vezes. O porém é que esse amor, esse laço de afeto que existe entre eles vai ser também uma ferramenta que ele vai usar para abusar dela, para torturá-la, para mantê-la como uma propriedade dele. Porque ela é uma mulher negra e ele sempre vai olhá-la como uma pessoa, uma criatura inferior a ele, uma propriedade, porque ele cresceu assim. Ele cresceu, por mais que ela tenha tentado influenciá-lo, ele cresce vendo o pai vender e comprar seres humanos negros. Ele cresce vendo o pai estuprar mulheres negras, bater quase até a morte pessoas negras. Ele vai ver os senhores de engenho mas senhores de plantation espancando mulheres grávidas até o bebê sair da mulher. E isso tudo é normal para ele. Então, quando aparece uma mulher assim, que é uma mulher que fala bem, que sabe ler, que escrever, é uma mulher bonita, é uma mulher que tem uma postura que não é uma postura de submissão, ele vai entender que para ele dominá-la, ele precisa usar outras ferramentas. E esse livro é sobre isso. Aliás, uma coisa que eu estava lendo é que a ideia central desse livro nasce
quando a Octávia estava na faculdade e é feita uma discussão ali sobre a escravidão, e aí um rapaz da sala dela levanta a questão sobre, mas por que os negros eles eram tão subservientes? Por que eles não se revoltaram? Por que eles não levantaram, fizeram um levante contra os brancos, se eles eram muito mais do que os brancos, em termos de quantidade? E muitas vezes em termos de força física também. Esse é um assunto que vai ser tratado também nesse livro, sobre todas as vezes que a Dana volta, ela é colocada para trabalhar, né? Porque, mais uma vez, ela é uma mulher negra, ela não vai ficar em posição, salvando ou não o filho do patrão, ela não vai ficar em posição de poder ou de igualdade social com eles, ela é colocada para trabalhar e ela não tem controle sobre a ida e volta dela entre passado e presente. Então, ela precisa sobreviver enquanto ela estiver lá. Então, ela vai sim trabalhar na fazenda como se fosse uma propriedade deles. Só que aí é muito louco a situação que se passa, porque como ela é muito querida pelo Ruffles, mas de uma maneira como uma propriedade, ela não é enviada para a plantação. Ela é enviada para fazer trabalhos da casa, né? E aí, supostamente, a vida dos escravos domésticos era uma vida mais, com muitas aspas aí, tranquila, né? Aliás, é dito em alguns momentos do livro que não é tão ruim assim quanto ela imaginava que seria. O trabalho não é tão pesado assim. E aí começa a acontecer algumas situações de crueldade que ela presencia e vai crescendo nela esse sentimento de, nossa, eu não quero que isso aconteça comigo. Então, pra aquela atrocidade não acontecer comigo, eu vou ficar na minha, eu vou ficar calada. E isso é um sentimento que muitas pessoas tinham. Eu não vou entrar aqui no mérito de porque negros eram ou não mais subservientes do que indígenas em termos de trabalho braçal e escravidão, porque eu não tenho conhecimento antropológico quanto a isso. E eu acho que esse tipo de conversa é uma conversa que apenas pessoas com um conhecimento muito grande têm que ter. Eu não posso falar sobre isso e eu não tenho nem opinião formada sobre isso. Mas, em específico nesse livro, é chocante o quanto aquele tipo de situação e as regras daquele tipo de mundo são tão facilmente aceitas, inclusive pela Dana, que é uma mulher liberta, que é uma mulher da era moderna. E ela chega a falar que em alguns momentos, quando ela volta para o passado, ela se sente muito mais em casa lá do que em 1976. Isso é muito louco. Esse é um livro pesadíssimo. Ele vai escalonando no sofrimento, na dor e no abuso de uma maneira absurda. Absurda. É uma coisa assim assustadora. Mas ao mesmo tempo é um livro que ele é altamente enriquecedor para qualquer pessoa que esteja lendo ele. Porque as coisas da qual ele fala, as situações, as camadas, são situações e são camadas que nós temos e que nós vivenciamos no mundo atual. Mais uma vez, em um Brasil onde a grande maioria das pessoas é miscigenada, a grande maioria das pessoas sofre racismo e a grande maioria das pessoas não está em um equilíbrio social e econômico. Então, é um tipo de livro que acompanha você. Eu não sei como eu vou conseguir ler outro livro pra semana que vem, eu vou ser super sincera. Aliás, eu estava lendo Duna, eu parei Duna pra ler esse livro, e eu não sei como eu vou conseguir voltar a ler Duna, porque, por mais que eu ame Duna, me parece agora uma história totalmente sem profundidade, porque as pessoas que estão ali não vivem esse tipo de situação. A ficção científica fica agora mais ficção do que científica pra mim, entendeu? Eu não sei realmente como eu vou conseguir ler outro livro depois desse. E, enfim, eu sempre falo que eu não gosto de dar estrela pra livro, essas coisas, mas eu tenho um Goodreads, né? Que é pra quem não sabe, meu pai, que provavelmente está ouvindo, não sabe que é um Goodreads. É um aplicativo onde você pode traquear os livros que você tá lendo, que você quer ler, os que você já leu e tal. E toda vez que você termina um livro, eles pedem pra você dar uma classificação, né, de 1 a 5 estrelas. Esse foi o primeiro livro do ano que eu dei 5 estrelas, porque realmente é um livro absurdamente fantástico. Ele fala com você. Eu, como uma mulher que já passei abuso, já passei racismo, já sei o que é racismo, foi um livro que me tocou profundamente. Eu vou parar porque eu tô ficando emocionada, eu confesso isso. Realmente
Leiam Octavia Butler, ela é fantástica. Eu vou ler mais e mais livros dela e provavelmente eu vou trazer mais livros dela pro podcast, porque é o tipo de voz que a gente precisa ter hoje em dia, mesmo que seja uma voz que tenha escrito isso na década de 70. Muito obrigada, meu nome é Lívia Leão e isso foi um Li no Livro.